Podcast Histórias que a PUC Conta. Esta produção reúne algumas das muitas pessoas que construíram e seguem construindo a história da PUC Paraná. Cada uma delas abre uma porta para que você entre em nossa universidade e conheça um pouco mais da vida e dos projetos que pulsam dentro dela. PUC Paraná, 65 anos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Histórias que a PUC Conta. Para comemorar os 65 anos de aniversário da instituição, nós vamos receber pessoas que fazem parte dessa história. Nós somos uma das mais bem conceituadas universidades do país, já fomos avaliados com nota máxima no MEC e também fomos eleitos uma das melhores universidades do Brasil. Mas uma universidade não é feita só de números, mas é feita principalmente de pessoas, as pessoas que passaram por aqui e que fizeram parte dessa história. Então hoje o nosso podcast é especial, nós vamos gravar também em vídeo. Estamos aqui no segundo andar da biblioteca da PUC Paraná. Temos aqui ao nosso redor muitos livros, muitos periódicos e temos especialmente esse vitral que foi idealizado por Poti Lazarotto e executado por Adualdo Lenzi. Eu sou Suiane Tolentino de Souza, sou jornalista, sou professora da PUC Paraná e tenho o prazer hoje de receber o professor Valdemiro Grempsky, que foi reitor da nossa Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é o reitor emérito da instituição. Olá, professor, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente nesse bate-papo, na história aí que a PUC conta. Muito boa tarde, Suiane, professora Suiane. É um prazer estar aqui contigo nesse momento muito importante, não apenas para mim, mas para passar para os que vierem depois alguma coisa sobre a nossa experiência. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui e eu estou à disposição das suas perguntas, das suas questões que porventura venham, tá? Então vamos lá, professor. Quando a gente fala em PUC Paraná, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Olha, vem a minha graduação. Né? Eu fui aluno da PUC lá com os meus 21 anos, né? 1966, né? Eu fui aluno que estava entrando na PUC, ainda lá na Rua 15 com Rua Tibagi, né? E foi uma experiência muito boa. A gente já percebeu de imediato que tratava-se de uma instituição muito séria, né? Tanto que eu, na verdade, iniciei o meu trabalho na PUC em 1977, né? E então essa foi a minha primeira estada na PUC, né? Depois eu saí do país, fui fazer um pós-doutorado na Suécia e então deixei a PUC, né? E quando voltei, acabei entrando já na Universidade Federal do Paraná. Então vamos voltar um pouquinho a essa história, professor. O senhor foi formado então em Ciências Naturais, que é um curso que já não existe mais, e conta até um pouquinho aí de onde era a universidade, que não era aqui no campus do Prado Velho. Quais as memórias que o senhor tem dessa época? O que é diferente dessa época para os dias de hoje? Sem dúvida é muito diferente do que temos hoje, né? Em primeiro lugar, nós como estudantes, né? Estudante você sabe como é, né? É arrombado, ele quer mudar tudo, etc. E conosco não era diferente, né? Lá no curso de História Natural. E eu, por acaso, acabei responsável pelos estudantes do curso, né? E depois fui presidente do centro acadêmico da universidade, da faculdade, na verdade, Faculdade de Ciências e Letras, o presidente de ciência dos centros acadêmicos fatalmente era olhado muito duramente
pelos departamentos políticos da época. Né? Então, a gente era fichado, né? E eu fui fichado, e embora nunca tive assim uma presença muito forte na questão da revolução que estávamos vivendo na época. Né? Aí a gente está falando de uma época de ditadura. De ditadura militar. Ditadura militar. E isso foi uma forma de aprender muito, Suiane. Muito. A gente, como estudante, pôde assim, participar não apenas de um bom curso com ótimos professores, tanto que nos prepararam para irmos adiante, não é? Passar nos concursos, etc., mas também sob o ponto de vista de cidadania. Então, hoje eu tenho, assim, às vezes, uma certa decepção quando olho assim, a muita gente considerando muito pouco o respeito pela cidadania, o respeito pela democracia. Né? Então, veja, isso foi tudo um resumo, digamos, dos 4 anos lá da Rua 15, e era a Rua 15, lá em frente ao Teatro Guaíra. Tudo acontecia, os passeatas aconteciam lá, etc., né? Mas a gente foi muito ativo, os irmãos eram extremamente companheiros nossos, possibilitaram que os estudantes trabalhassem da história natural, mudar o sistema de ensino, né? E eles trabalharam conosco, né? Então, foi uma ótima experiência. E posso lhe dizer que a mim preparou para ir adiante. Basta te dizer que no 2º ano eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, 2 meses dos Estados Unidos, 1 mês na casa de uma família americana, né? 15 dias de curso na Universidade de Harvard, e 15 dias de visita à Casa Branca, Congresso, Nova York, etc., etc. Né? Depois da sua graduação, o senhor voltou a ter vínculo com a PUC entre 1987 e 1977 e 1987. Isso. Depois de um intervalo de tempo, retornou em 2002 e continua até os dias de hoje. Do período como professor e nos cargos de direção e administração, qual foi a experiência mais marcante para o senhor? Certamente a experiência mais importante é a da reitoria, né? Mas eu te diria que a gente teve uma caminhada desde 2002, quando eu reentrei na Universidade Católica, na PUC, né? E este período de 2002 foi me afinando com a PUC, né? Nós criamos aqui de imediato, em 2002 mesmo, o programa de pós-graduação em Ciências da Vida, da qual eu fui diretor. Na época chamava-se diretor, hoje é coordenador do curso, né? E nesse meio de tempo, eu inclusive participei do Ministério da Educação, da Secretaria de Ensino Superior, onde nós representamos a PUC, quer dizer, trabalhando lá integralmente, né, no MEC, um trabalho muito interessante que inclusive resultou do ProUni. Sim. Fomos nós que criamos, e eu digo isso sem problema de estar me envaidecendo, claro. Mas foi uma luta no Congresso, uma luta dentro do Ministério, tudo, e saiu, não é?
como nós conhecemos hoje, né? E ao voltar, essa experiência que eu tive lá no Ministério me possibilitou uma série de outras coisas que, na sequência, em 2006, eu já assumi Ministério não, né? A diretoria de pesquisa, né? E, na sequência, a pró-reitoria de pesquisa e pós, e na sequência a reitoria. Então, esses momentos, para mim, foram decisivos. Não é? Ótimo. O senhor foi reitor da PUC-Paraná de 2014 a 2021. Sim, perfeito. Qual medida realizada pelo senhor que o senhor tem mais orgulho? O que o senhor fez assim que o senhor tem mais orgulho de ter feito? Olha, em 2014, nós já estávamos vivendo a Revolução Industrial 4.0, né? Com todas aquelas realidades que hoje todo mundo convive, conhece, não é? Inteligência artificial, robótica, IoT, e toda essa situação que estamos vivendo hoje, né? É um novo mundo, ao ser convidado à reitoria, enfim, no final de 2013, eu procurei formar a equipe que iria dirigir a universidade identificada com essa situação que o mundo estava vivendo, né? Ou seja, o que tínhamos que pensar mesmo era como trazer a PUC para esta realidade da Revolução 4.0. E isto foi, assim, um trabalho, posso lhe dizer, de início árduo, né? Mas as pessoas que fizeram parte da nossa equipe, a começar pelo atual vice-reitor, não é? O professor Vidal Martins, todos estavam assim vivendo já isso, né? Então, quando nós assumimos, isto foi efetivamente o trabalho zero, né? Zero. Não era nem primeiro, mas era zero. Eu me lembro que à época a gente teve vários cursos, vários processos de formação, investimento mesmo, né? Na formação de professores para que pudessem estar preparados para esse momento que estava chegando, né? Isso. E o problema não era simplesmente de você criar lá uma situação, o professor tinha que fazer isso, aquilo por fazer. Não, o foco era o aluno. O aluno, se nós continuássemos formando os alunos pelo sistema que havia até então... Mais tradicional, né? Mais tradicional, o professor na sala de aula fazendo aquela prova, aquela aula... passiva, etc. Copia, repita. Né? Isso, professor, isso vai cair na prova, não vai e tal, não. Isso tinha que acabar. Por quê? Porque o aluno, de um lado, ele tem, ou já tinha, acesso absoluto às tecnologias. Então não precisava um professor lá na frente, olha, agora nós temos inteligência artificial, então vocês vão fazer isso, aquilo. Não. Isso nossos estudantes já sabem. Os nossos estudantes já sabem. Então vamos fazer com que eles se formem com o professor e não simplesmente o professor estando assim um tanto quanto de pai uma criança, né? Então, e o mercado exigia isso, não era nenhum favor nosso, era uma obrigação nossa. Então, com isso, os alunos estavam preparados
para a realidade tecnológica que os esperava lá fora depois. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Né? Então, aprendizagem ativa. Não precisa ser mais aprendizagem passiva. Né? E nós mudamos o sistema de formar, adotando a formação por competências. Competências. Não é aquela prova, a marca X aqui e tal. Não. Então, o aluno de engenharia civil, ele tinha que atender 5 ou 6 competências. E ele era avaliado pela competência. Não é pela prova que ele tirou 7. Não, ele tirou 5,5, então falta meio. Não, é pela outra realidade que se fazia essa formação. Podemos dizer que a gente saiu aí na frente em muitas situações relacionadas ao ensino e aprendizagem e ao próprio processo de formação do professor e do estudante? Sim. E até hoje estamos. Posso lhe dizer isso com toda certeza, porque até há um mês ou 2 atrás, eu era vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Eu fui presidente até 2020, final de 2021. Né? Depois acabei vice-presidente. Então a gente tem uma visão absoluta do ensino superior brasileiro, porque os afiliados lá são as federais, as estaduais, as municipais, as particulares, todas as instituições são afiliados. E posso lhe dizer que até agora existem algumas instituições que já estão adotando e adotaram, mas as que eu conheço fomos nós que levamos a eles essa inovação, não é? Pegando um pouco da própria história da instituição, eu também passei aqui por diferentes momentos de construção de currículo mesmo, né? E eu percebo que, além de sair na frente, nós trouxemos alguma coisa que é muito, muito nova, matriz por competências, e que vem sendo utilizada hoje também em outras universidades. Sim. E que nos seus discursos, professor, o senhor sempre falava muito a respeito desse estudante que não vai ter mais apenas uma profissão, que nós não formávamos mais apenas para que ele exercesse aquela profissão, mas que ele tinha que ter vários conhecimentos, várias habilidades, porque talvez ele fosse, né, talvez ele seja um sujeito que vai ter 3, 4, 5 profissões na vida dele. Sim, sem dúvida, porque as tecnologias que estão tomando posse aqui já estão no dia a dia, inclusive das empresas, da indústria, etc. À medida que a tecnologia evolui, ela ocupa um espaço do trabalhador, né? Do trabalhador. Nós temos ali no país hoje 7, 8% de desempregados. Posso lhe dizer que 3 milhões dessas pessoas não têm mais o emprego que eles perderam. São empregos que foram ocupados por robótica, né? Então, este é o cuidado que a universidade tem que tomar, né? Por quê? Porque eu tenho um curso seja lá qual for, né? Ele tem que preparar o aluno para quando ele se formar. Depois de 4 anos, 5 anos? Depois de 4 anos. Veja, saiu agora muito recentemente dados saíram que até 27, 61 milhões de empregos novos surgirão e desaparecerão 87 milhões, né?
Isso de 400 e tantas empresas que quem estudou isso publicou. Então, veja, a universidade tem que ficar ultra atenta. Acabou aquele tempo de eu, professor, dar a mesma aula daqui 10 anos. E de ter um conhecimento absoluto também, né? Isso, não existe conhecimento absoluto. Acabou a ficha amarela, né? Daquela velha ficha, né? E a caneta vermelha. E a caneta vermelha também, né? Então, os tempos são novos e a questão do emprego, a questão da robótica está aumentando tremendamente. Então, você se formou para isso, ok, e esteve trabalhando, etc. De repente, a empresa diz, desculpe, mas agora tenho aqui uma robótica. Então, o que você vai fazer? Vai voltar a estudar e se preparar para outra função ou além a mesma função, porém atualizá-la ali durante 1 ano, 2 anos, né? Professor, durante a sua gestão, o senhor trouxe várias contribuições para a universidade. Nós temos aqui até, né, um livro que fala um pouco sobre algumas coisas que o senhor realizou. E eu gostaria de saber se o senhor tivesse mais tempo de gestão. Tem alguma coisa que o senhor não fez que o senhor gostaria de ter feito? Isto é normal. Isto é normal. A gente sempre planeja chegar até lá ou aqui, mas, na verdade, quando termina, você fica com a impressão de que está devendo, né? Está devendo, não alcançou, né? O que acontece hoje dentro da universidade, dentro das empresas, dentro de tudo que está acontecendo, né, é ir atualizando todo esse processo. Quer dizer, eu jamais vou imaginar que o meu curso daqui em 2030 vai estar igual a esse. Então, essa evolução, a minha visão é que nós, por exemplo, lá o reitor, o pró-reitor, o decano, etc., você tem que estar com o olho para frente. Não é para hoje. Você já cumpriu o seu papel. Quem vai cumprir o hoje é o professor, é o coordenador, etc. Você, como reitor, ou pró-reitor, ou vice-reitor, você já tem que estar muito à frente, você tem que estar sabendo ou buscando saber o que vai acontecer na minha área, no meu sistema aqui, daqui a 10 anos, para que eu possa realmente atualizar isto, né? Então, eu particularmente, vou te dizer, viu? Eu hoje não sou muito fã de cursos. Não tem mais motivo para ter cursos. Como que seria o ideal, então, professor? Eu não estou dizendo das profissões. Eu estou dizendo curso. Por quê? Tudo aquilo que até 30 anos atrás, mais ou menos, era separadinho. Tudo certinho, né? Eu sou engenheiro civil, então é aqui... Entendo disso. O que você está estudando? Filosofia. Tá bom. Não, hoje o engenheiro precisa de filosofia. Estamos aqui com as soft skills. Você tem que ter criatividade, você tem que ter seriedade, você tem que... ou seja, não há mais aquele quadradinho, sabe? Aquele estábulozinho do compartimentação, né? Não. Você precisa de administração, você precisa de financeiro, você precisa, independente do que você for,
Você tem que estudar filosofia. Filosofia, meu Deus do céu, a filosofia, a arte. Sim. Né? Talvez a gente esteja aí falando em alguma coisa talvez mais flexível e mais próxima da complexidade. Sim. E nós não podemos, sabe, aquela coisa de eu sou isto só. Isto acabou. As instituições que estão formando pessoas fechadinhas, isso é do século XX ou XIX. Século XXI, principalmente onde estamos neste momento, o professor, o estudante de biologia, ele precisa de matemática, ele precisa de física, ele precisa de pedagogia, ele precisa de administração, ele precisa de muitas outras coisas. Então, nós teríamos que ter uma integração transversal para esta formação. Isso não é simples, Mas já estamos no caminho, né? Mas professor? eu acho que precisaríamos partir para isso, né? Ótimo. Um dos seus legados foi a internacionalização. E no começo aqui da nossa conversa, o senhor contou, né, que foi para os Estados Unidos, também foi para a Suécia. Então, também já teve esse processo na sua formação. De que forma o senhor acha que a internacionalização contribui, principalmente a forma como ela está estruturada aqui na PUC, para a formação dos estudantes? Olha, internacionalização hoje deixou de ser aquela coisa que está lá longe. Não é? Hoje a internacionalização habita a nossa casa, habita a sala de aula, ela está presente. Não é? Então, veja apenas falando, juntando os dois ali, o curso, não é? Nós temos tecnologia hoje que o teu aluno, em determinada disciplina, ele pode fazer essa disciplina na USP, sem sair de Curitiba. Mas é preciso que a universidade faça uma relação com a USP, que faça uma relação com a PUC do Rio, que faça uma relação com a Arizona State University, né? Ou alguma universidade. Qualquer universidade do mundo você pode fazer essa relação. Você pode dar formação internacional de maneira muito mais fácil do que era há muitos anos. O que não impede, eu sou radicalmente favorável a irmos lá para fora. Porque se realmente você quiser apreender a cultura mundial, como é a cultura europeia, como é a cultura chinesa, etc., etc., isto é só indo, né? É só indo. E é por isso que nós firmamos uma relação com a Kent State University, né? Nós temos aqui o American Academy, que os nossos alunos, os alunos daqui são 2 anos, e veja o que eles estudam aqui. A parte filosófica, a parte de formação humana. Lá não tem anatomia, não tem coisas assim práticas. Específicas. 2 anos. Para quê? Porque nós precisamos de cidadãos que pensam, que criticam, que não se deixam levar pelo primeiro sorriso do A ou do B, né? E eles vão depois escolher, ou vão fazer o curso, aí sim, o profissional, ou aqui na PUC ou na Kent State. Como também temos um campus né, lá na Europa, né, em Farmington, que queremos, e já está funcionando, né, temos lá uma relação com 4 universidades. Nós temos um prédio inteiro lá no centro de Farmington, onde nós Kent State, uma universidade da Suíça e uma universidade da Coreia do Sul,
nós dividimos, nós nos encontramos com essas universidades. O nosso professor, o nosso aluno pode ir para a Coreia do Sul, pode ir para a Suíça, pode ir para Kent, né? Então, veja, isto é internacionalização. Internacionalização. E nós temos, Suiane, que atrair mais pessoas para nós. Nós temos muito poucos vindo alunos vindo para cá, né? Nós teríamos que ter ali pelo menos uns 5%. E uma outra coisa, para concluir isso, a América Latina. Nós temos que olhar também para a América Latina, né? Você me perguntou o que eu gostaria de fazer, estou aqui assim. Agora já veio a resposta. Já veio a resposta. Né? Professor, eu me lembro a época dos 60 anos da PUC, que a gente estava ali na Arena Digital, fizemos uma comemoração super bonita, lançamento de um selo, e que na ocasião o senhor dedicou aquele momento a todos aqueles que fizeram parte da instituição, que fazem parte da instituição e que fazem com que ela seja uma universidade tão bela e que fariam com que isso continuasse acontecendo para os próximos 60 anos. O senhor deixou a sua marca na instituição, contribuiu muito, né, para a gente estar onde a gente chegou hoje. Eu gostaria de saber como o senhor imagina que serão os próximos anos ou os próximos 60 anos, quando a gente chegar lá. É uma pergunta dificílima, né? Porque, como a gente já comentou, há uma evolução muito rápida das tecnologias, né? Totalmente exponencial, terrível, né? Terrivelmente, né? Tanto que não sabemos o que será em 2030, né? Certinho, quais serão as funções, etc., né? Mas eu acho que falar em 60 anos, uma coisa é certa, que nós vamos ter um novo mundo, porque esta evolução que eu menciono, tem até uma frase sobre isso, de uma das pessoas que é especializada nisso, não é? É o Dr. Kurzweil, que é fundador da Singularity University, que é considerada a universidade mais moderna do mundo hoje, né? E ele tem uma frase muito que faz a gente pensar, né? Ele diz assim: a mudança tecnológica é exponencial, né? Então é 2, 4, 8, 16, etc., né? Mediante isso, não experimentaremos apenas 100 anos de progresso no século XXI. Experimentaremos 20.000 anos de progresso. E o interessante é que o Kurzweil, ele publicou já uma série de artigos, inclusive livro, sobre essa evolução. E isso já lá na década passada, e ele acertou praticamente tudo, né? Então, nós temos que ter a clareza de que existe um momento, vivemos num momento que é disruptivo, é exponencial em tudo que você pensar, né? Em tudo que você pensar. Então, isto nos obriga a abrirmos realmente a nossa cabeça, né? Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Não, você tem que ser não otimista, mas realista ao máximo, né? Para que, assim como nós recebemos uma universidade de 60 anos, 65 anos, e estamos podendo fazer o que está sendo feito hoje. Por quê? Por conta dos que nos antecederam. Tiveram coragem. Irmão Clemente, o reitor que nos antecedeu, foi um homem corajoso.
Esse homem recebeu a universidade com 3% de doutores, ele entregou a universidade com 34%. Isso possibilitou que nós hoje tenhamos 13 doutorados, 16 mestrados e vamos chegar até uns 20 logo, né? E estas tecnologias todas que nós produzimos é que nos projeta e se projeta para a graduação, nos torna essa universidade. É todo esse complexo que se abraça e dá origem, né? Então, não tem jeito. Nós vamos ter que olhar diariamente, mensalmente, anualmente, com todo cuidado, olhar a nossa volta, enfim, para que daqui a 60 anos nós não sejamos, digamos, acusados, né? Ou alguém nos dizer, puxa, mas vocês não cumpriram o que vocês deveriam cumprir. Então, esse é, na minha visão, o único caminho que nós temos. Ótimo. Professor, e para finalizar, né, uma última pergunta. Quando o senhor colocou que estudou aqui na PUC, eu percebo muita semelhança com a minha condução também de carreira. Eu estudei aqui na PUC, logo que me formei, vim trabalhar na instituição. Hoje, né, coordeno um curso, meus filhos estudam na PUC também, e eu acho que é um privilégio podermos estar dentro de uma universidade. E a nossa história acaba sendo um pouco da própria história da instituição. Então, queria que o senhor contasse para a gente um pouco como o senhor faz essa conciliação entre família, carreira e a universidade. Como foi essa construção desse seu processo aí, da sua história de vida com a da instituição? Eu tenho um olhar para trás que me deixa muito feliz. O meu trabalho durante todos estes anos, que foi totalmente destinado para a educação, né? Inclusive do segundo grau, né? Fui professor durante 15 anos no ensino básico. A forma como a gente se dedicou, ele não me representou trabalho, não me representou cansaço e também não me afetou a família. A família se encantou também com isto. Tanto que eu tenho uma filha que é professora de universidade também, não é? Tenho um filho que acabou de defender o doutorado, né? E também está nessa caminhada. Por quê? Porque educação é algo não existe algo tão bonito, não é? Tão fantástico. Ele abre a cabeça das pessoas. Então, na minha visão, não tive nenhum problema familiar, né? É verdade que minha esposa também foi professora, né? Não de universidade, mas foi professora. Então, veja, não só tenho a agradecer ao Senhor Todo-Poderoso pela verdadeira bênção com a qual Ele me derramou em cima de mim, tá? Então, só agradecer ao Senhor, a todos aqueles que conviveram comigo, não é? Conheci pessoas maravilhosas, não é? Então tudo isso me traz uma realização muito grande pessoalmente. Professor, muito obrigada por essa entrevista, lhe agradeço muito, foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um episódio do podcast Histórias que a PUC Conta. E nesse episódio, especialmente, também gravado em videocast. Professor, muito obrigada. Agradeço muito pela sua contribuição, pelas histórias que o senhor nos contou aí da PUC Paraná. Você ouviu o podcast Histórias que a PUC Conta. Esse é um podcast produzido pela PUC Paraná e realizado pela Pixel, uma produtora da Escola de Belas Artes em parceria com o curso de jornalismo. PUC Paraná, 65 anos.